Tiago, quando você quiser começar, fica à vontade. Fica à vontade, pode fazer a sua abertura aí. Não sei como geralmente você faz. É só isso mesmo. Boa tarde, todo mundo. Para quem não conhece, Tiago Augusto, mas acho que vocês já conhecem, né? Foi guardião associado jurisdicional, guardião do Betel 07. Um tio maravilhoso, um amigo incrível, vai fazer esse webinário pra gente. Então, quando você quiser, pode começar. Tá bom, obrigado. Bem, gente, boa tarde. Como a Ana falou, meu nome é Thiago, eu fui guardião associado jurisdicional, fui guardião de Betel, e eu sou um apaixonado pelas filhas de Jó há muitos anos, desde quando eu era Demolei, inclusive. E eu sempre gostei muito da ordem de vocês, da irmandade de vocês, e eu sempre quis colaborar com a organização, né? Então, no tempo em que eu fui membro adulto das Filhas de Jó, que eu realmente me entreguei, né? Ajudei bastante, fiz o que estava dentro do meu alcance. E hoje a Ana Carolina chamou para eu poder falar um pouco com vocês sobre os benefícios de uma ordem para jovens, né? Por que ser filha de Jó? Porque eu acho que a maioria das pessoas entra, né? E aí existe toda uma cultura dentro da nossa organização, e a gente às vezes não consegue pegar quais são os benefícios da ordem. E às vezes, quando alguém vem de fora mesmo e fala para você, você já parou para pensar que participando das Filhas de Jó você tem esse benefício? Você pode aprender essa lição? Eu acredito que quando vem alguém e te abre os olhos para esse lado, talvez você veja mais sentido em participar da organização e se entregar mais para ela. Então, esse é o objetivo com essa apresentação de hoje, tá? Eu não quero de forma nenhuma que isso aqui fique um monólogo, então vocês podem ficar à vontade para abrir o microfone, fazer perguntas ou mesmo falar qualquer coisa aí pelo chat, tá? Então, não é para ser um monólogo, eu não sei mais que todo mundo. O que eu vou falar aqui para vocês é o que eu percebi e como foi a minha experiência como voluntário adulto das Filhas de Jó. Vocês que são filhas de Jó, vocês têm aí uma experiência totalmente diferenciada, porque quem veste a veste, quem faz as atividades são vocês. A gente aqui do outro lado, como adultos, a gente tem uma visão diferenciada, né? Aqui vocês vão ouvir várias vezes eu falar sobre o caráter pedagógico das filhas de Jó. E é mais ou menos isso que o adulto vê. Enquanto vocês estão lá no meio do turbilhão de emoções, daquela quantidade de atividades que vocês fazem, a gente, como adulto, tem um pouco mais de visão pedagógica da ordem. E é isso que eu queria abrir com vocês. Então, vocês fiquem confortáveis para poder falar sobre qualquer coisa, a qualquer momento, tá? Não é para ser palestrinha, é para ser diálogo, tá? Então, qual que foi a agenda que eu separei aqui para a gente poder conversar hoje? Vocês estão conseguindo ver a tela, né? Tá? Sim. Sim, ok. Então, eu pretendo responder para vocês a pergunta de por que Jó, né? Porque por que filha de Jó? Não podia ser um outro personagem? Outro personagem se encaixaria? Podia ser outra coisa? Então eu acho que a gente pode ter um pouquinho de reflexão quanto a isso. Aí a gente entender e amadurecer mais o conceito do que é as Filhas de Jó Internacional, né? Eu coloquei até em itálico aí porque é o nome que a organização se dá hoje. Então, para a gente consolidar um pouquinho mais sobre o que é, para que foi criado. Eu acho que é sempre bom a gente voltar lá atrás e entender essas razões para a gente conseguir trabalhar melhor com as Filhas de Jó e com os betéis no geral. Aí eu coloquei aqui também para a gente ter em mente quais são os benefícios com a iniciação, que no fim todo esse raciocínio que eu vou tentar construir aqui com vocês é justamente para isso, tanto para vocês que são filhas, né, que estão aqui participando das Filhas de Jó, terem em mente o que vocês podem extrair da ordem, tanto para os adultos terem em mente isso também, eu vi aqui que tem vários adultos, para que a gente consiga providenciar ou prover um ambiente onde as Filhas de Jó consigam extrair o máximo possível disso, né? Lembrando que o próprio ritual fala, lá bem na introdução, que os benefícios para uma organização como essa são inumeráveis. Eu não lembro se é exatamente esse o adjetivo que ela fala, mas que é como assim, se fosse incontável, incalculável. Mas existem alguns benefícios que a gente consegue listar e eu acredito que a gente precisa prover que os betéis deem esse ambiente para as pessoas. E aí, aquilo que eu falei para você, para a gente sempre lembrar do caráter pedagógico das Filhas de Jó, né? É muito fácil a gente entender o Betel quando a gente compara ele com uma escola em algum certo nível,
né? Porque tem alguma coisa que é trabalhada e aprendida ali dentro. Então, sempre lembrar do caráter pedagógico, do que as filhas de Jó têm para ensinar para as pessoas. Então, esse é o nosso objetivo da tarde. Eu acho que se a gente conseguir, se eu conseguir construir com vocês um raciocínio que entregue esses 4 pontos, eu saio daqui com um sentimento realizado, né? E aí vocês fiquem à vontade também para poder trazer qualquer outra coisa além disso. Eu acho que a gente consegue abrir muito, mas eu vou tentar canalizar para esses 4 pontos. E aí, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa conversar é quem foi esse tal de Jó e por que Jó, né? Dava para ser alguma outra personalidade? Dava, tá? Dava para ser as filhas de Joana d'Arc? Dava. Dava para ser qualquer outra pessoa? Dava. Mas o que vocês precisam entender? A Ethel, né, que foi a mãe Mic, né? A Ethel, ela veio de uma tradição maçônica. O marido dela era maçom, ela foi membro de uma ordem que se chamava Estrela do Oriente, né? As filhas de Jó foram criadas depois da Ordem de Molay, e tem um relatozinho que foi escrito pela filha da Mick, que ela fala, em Kansas, que é do lado de Omaha, abriu-se uma organização para jovens rapazes. Por que não tem para as moças? Então, todas essas organizações, elas precisam de alguma figura central para poder passar alguma lição. Eu vou dar exemplo para vocês. Na maçonaria, não tem um Jó na maçonaria, mas a gente tem os pedreiros lá da antiguidade. E as ferramentas que esses pedreiros utilizavam para poder construir, né, templos, castelos e etc., são a fundamentação da maçonaria. A Ordem da Estrela do Oriente, que é a ordem da qual a Mick participava, que foi a ordem que deu a bênção para fundar as Filhas de Jó, ela também é uma ordem que tem lições, mas aí ela dá lições com base em 5 mulheres da Bíblia. Eu não vou conseguir citar todas para vocês, mas eu acho que tem, sei lá, Marta, Ruth, tem lá 5 mulheres que passam lições de vida, né? No Demolay, a gente tem a figura lá do Jacques Demolay. Podia ser qualquer outro personagem, mas aí escolheu-se Jacques Demolay lá para a Ordem dos Meninos. E a Ethel, quando ela falou, bem, eu preciso construir uma ordem, uma organização para preparar as mulheres, preparar jovens mulheres. Esse texto, que foi escrito pela filha da Mick, ela fala assim, que uma das preocupações da Mick era que a mão que balança o berço precisa estar preparada para os deveres do futuro. Vamos entender, isso foi escrito lá em 1920. A perspectiva da vida da mulher era ser a mão que balança o berço. Só que naquela época as mulheres estavam conquistando o direito ao voto, a uma emancipação maior, a uma profissão. Então a Mick, ela criou essa organização justamente para o termo de hoje, né, seria para empoderar mulheres, empoderar meninas. Mas naquele tempo não era isso. Naquele tempo ela dizia que ela queria preparar as mulheres, as jovens moças, ou como ela diz, a mão que balançava o berço, né, para os deveres da sociedade, que eram deveres novos. O direito ao voto, por exemplo, o direito a assumir posições, questões nesse sentido, direitos sociais. E qual que foi o personagem que a Mick utilizou para poder escrever esse ritual? Foi Jó. Por quê? Porque Jó, agora até usando o termo que a gente estava conversando aqui mais cedo, era uma memória afetiva para ela, né? A Mick era muito cristã, tanto que ela fala, a mãe dela contava a história do livro de Jó para ela e para os irmãos, né? Falava muito sobre as filhas de Jó, que estava escrito lá dentro lá no fim do livro de Jó, né? Então ela escolheu Jó porque era um personagem afetivo para ela, e foi uma boa escolha. Por quê? Porque Jó era um modelo de pessoa, né? Aí a Bíblia até fala, conforme eu coloquei aqui, ó, Jó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava de qualquer coisa que parecia maldoso. Então ele era um cidadão, ó, impecável. Não é algo no qual todo mundo pode se espelhar? Você não precisa ser cristão para poder pensar assim, Jó é uma coisa só para pessoas cristãs. Não. Existem vários personagens que existiram na humanidade que eram pessoas como Jó. Mas Jó era um homem que tinha uma história
que, às vezes, pode parecer a história da vida de uma mulher, mesmo sendo um homem. Por quê? Porque Jó existe na cultura das pessoas, na cabeça das pessoas, que se a gente fizer tudo certinho, se a gente for tudo certinho, fazer tudo certinho, for exemplar, só coisas boas vão acontecer na vida da gente. Mas não é isso que o livro de Jó fala pra gente. O livro de Jó mostra que mesmo com toda a retidão, tudo que ele fazia ali de correto, temente a Deus, seguindo as regras, ele era próspero, mas do nada algo aconteceu e ele perdeu tudo e a vida dele foi só desgraça. Então, a Ethel quis colocar no ritual uma lição para a gente se espelhar nele. E qual que é a lição? Podem acontecer adversidades na nossa vida. Só que se você for uma pessoa correta, íntegra, trabalhadora, pode ser que você consiga contornar essas adversidades e receber o que o ritual chama de a merecida recompensa. E essa merecida recompensa, aí agora depende da sua fé. Ela pode vir aqui no mundo que a gente vive, na nossa vida, ou ela pode vir, sei lá, no paraíso, ou no que você acredita que vai ser de acordo com a sua fé do que acontece depois que a gente morre. Mas, basicamente, o ritual das filhas de Jó foi escrito para falar o seguinte para vocês. Gente, em algum momento, com perdão da minha palavra, vai dar merda. Você tá preparado para dar merda? Você tá preparado? E foi por isso que ela escolheu a vida de Jó para poder retratar tudo isso para vocês. E aí, no fim de tudo, né, vocês conhecem aí o ritual melhor do que eu, né, existem várias palestras onde vocês contam detalhadamente tudo o que aconteceu com Jó, porque foi desgraça em cima de desgraça, ele perdeu as pessoas que ele amava, ele perdeu todos os seus bens, todas as suas propriedades, ele perdeu toda a sua saúde, e no fim, né, ele teve uma oportunidade de confrontar Deus e conversar com Deus. E é quando Deus dá uma lição de humildade para Jó. Deus fala para ele, se você considera que você sabe o que é o bem e o mal, toma a espada do universo e comanda ele. Aí tem toda uma parte poética do ritual, mostrando que a gente não entende por que as coisas acontecem. Mas o que a gente pode entender é como a gente reage a essas coisas. Então eu não sei por que o mundo está assolado pelo coronavírus, por que eu tive um problema no trabalho, por que aconteceu alguma coisa de ruim. Mas uma coisa que você pode ser preparado aqui dentro das filhas de Jó para poder encarar é como eu vou reagir a isso? Como vai ser a minha postura frente a isso? E aí o ritual fala para vocês o seguinte, em todos os textos, em todas as palavras, em todas as canções, ele fala para vocês, filhas de Jó, alcançarem um adjetivo. Sejam justas. Então, as filhas de Jó são as mulheres mais justas da terra. Tá? E isso é uma coisa pesada. Né? Como assim nós vamos ser as pessoas mais justas da terra? A gente não tem direito aos nossos sentimentos? A gente não tem direito a sentir raiva? A gente tem que ser perfeito? Não. Mas vocês têm consciência que para tudo que vai acontecer na vida de vocês, vocês precisam ser justas. Porque, de acordo com o próprio ritual de vocês, ser justo é fazer o bem. E aí a Mic usou, né, o capítulo 42, versículo 15, para embasar a ordem de vocês. E todo o ritual está embasado nesse versículo. E em toda a terra não se acharam mulheres tão justas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. É talvez o versículo bíblico mais famoso do ritual de vocês, apesar de existirem outros escondidos nas páginas dos rituais. Tá? Então, escolher Jó, gente, poderia ter sido outro personagem? Poderia, mas era algo que tinha memória afetiva para Mic. Né? E quando ela escreve isso, é porque realmente isso na vida de Jó acontece com todo mundo. E todo mundo se questiona. Por que fulano de tal que não tem uma vida tão reta, nada dá errado com ele e de vez em quando a minha vida dá umas viradas assim de cabeça para baixo? Gente, não dá para entender. Se coloca no seu lugar, né? Coloca o seu sapatinho da humildade, coloca o pé no chão, não dá para atender. Você não consegue controlar essas coisas, mas você consegue controlar como você reage. E tudo das filhas de Jó tentam te colocar numa posição de seja uma pessoa justa. Então, quando a gente fala num nível mais filosófico,
Esse é o grande ensinamento moral das filhas de Jó. Eu vou mostrar aqui mais para frente algumas visões mais práticas das filhas de Jó, né? Mas quando a gente está falando da moralidade da filha de Jó, então você como filha, né? Vou falar aqui em nome da tia Alexandra como guardiã, mas todo mundo que é guardião das filhas de Jó, a gente tem que tentar plantar nas meninas essa sementinha de isso que você está fazendo é justo? Você está sendo justa? Para a gente poder colocar em todas as pessoas esse sentimento de ser justo, porque isso é o cerne da nossa organização. Então, esse foi o motivo pelo qual falamos de Jó. E aí, a gente pode pensar assim, mas o que é a ordem das filhas de Jó? Né? O que é? Quando você. Uma coisa que assim a gente tem que estar muito preparado, gente, é que a gente precisa perder o tabu de falar com as pessoas o que são as filhas de Jó. Eu acho que quem sai pela tangente, ou faz brincadeirinhas, do tipo, é um clubinho secreto, a gente tem segredos, você perde uma oportunidade de espalhar para a comunidade o tanto que a nossa organização é boa. Eu acho que toda menina que quisesse poderia ter o direito de fazer parte das filhas de Jó. Infelizmente, não é assim que funciona. Né? A gente não é uma escola pública que todo mundo tem o direito de ir lá e se matricular. Mas eu acho que a gente pode ir plantando a sementinha da nossa organização para as pessoas. Então, quando alguém fala com vocês sobre o que são as filhas de Jó, a gente tem que estar preparado para que dar uma resposta minimamente superficial, né? Então, alguns modos de explicar o que são as filhas de Jó. Por exemplo, as filhas de Jó são um grupo de jovens. É ou não é? É um grupo de jovens, são meninas que têm entre 10 e 20 anos. Foi fundado por uma senhora que se chamava Ethel, né? E é um grupo para qual pode entrar meninas com relacionamento maçônico ou apadrinhadas por membros da organização, e é um grupo que funciona sob supervisão adulta. Então a gente precisa ter esses detalhes na cabeça para conseguir aprender a responder para as pessoas o que são as filhas de Jó. E a partir dessas informações, as pessoas vão perguntar coisas a mais, né? Então, assim, eu acho que esses 4 pontozinhos aqui te ajudariam a falar mais sobre as filhas de Jó. E até mais entender. E o que tem que ficar na cabeça de todo mundo é o seguinte: as filhas de Jó realmente são um grupo de jovens. A gente não pode pensar as filhas de Jó de um jeito diferente, né? Tem momento de seriedade, tem momento de diversão, mas é um grupo de jovens. Não adianta você tentar colocar o seu Betel como um local de mini adultos, tá? Não é, lá são adolescentes que estão em formação. Então a gente sempre tem que ter na cabeça isso, o fato de que as filhas de Jó é um grupo de jovens, tá? E aí, agora a gente entra lá dentro da pergunta que eu chamei, né, que a Ana Carolina pediu para eu poder passar para vocês. E o que eu ganho com isso, né? Quais são os benefícios que as filhas de Jó trazem para os membros, para quem iniciou? E aí, antes de eu poder responder essa pergunta, porque eu não sou filha de Jó, eu só vi as filhas de Jó serem iniciadas, eu queria que vocês fizessem uma atividade comigo. Tem aí na tela um QR Code. Eu queria que quem tivesse pudesse apontar o seu celular para o QR Code e ele vai abrir um site que vai trazer 3 campinhos. E eu queria que vocês respondessem a uma pergunta para mim. Como vocês definem como você descreveria as filhas de Jó? Não é frasezona, são palavras-chave. Você pode colocar 3 palavras que, na sua visão, descrevem a organização de vocês. Então, por favor, se vocês puderem fazer isso, eu acho que essa parte começa a fazer vocês interagirem mais com essa atividade. Fiquem à vontade aí. Será que alguém não consegue mandar aqui no chat o link, que eu acho que fica mais fácil para mais meninas participarem? Consigo, peraí. Opa, peraí. Deixa eu pegar aqui o link. Colocando. Coloquei o link, aí quando você acessa o link,
tem um código que você tem que colocar. Eu coloquei o código logo abaixo. Eu vou deixar aqui na tela ainda o QR Code para quem quiser apontar para o QR Code. Eu vou dar mais 2 minutinhos para vocês participarem. Vamos lá, só 3 pessoas participaram. Eu vou esperar mais um pouquinho. Lembrando que você pode apontar o seu celular para o QR Code ou entrar no link que eu coloquei dentro do chat. Ó, 8 pessoas das 40 já deram uma opinião. Eu vou esperar pelo menos umas 12 participações para a gente poder seguir, tá? Ó, 13 pessoas já participaram, 15. Acho que a gente vai conseguir muita participação, vamos lá. Eu já vou mostrar para vocês depois o que deu o resultado, tá? Eu confesso que eu tive que pensar. Eu nunca tive que resumir em palavras tão pequenas. Uhum. Mas essa é a ideia mesmo. Eu achei difícil também em uma palavra. E, tipo, 12 anos de ordem, eu tô aqui, tipo, pensando muito. A Júlia falou que também, Catarina. Ela também tá ali pensando. Ó, metade das pessoas já participaram. Acho que eu vou mostrar para vocês o resultado, então. E aí depois vocês vão ver se o resultado bate com os palpites que eu dei. Pronto. Isso é uma nuvem de palavras, tá, galera? A gente já teve 22 participações. Vocês estão vendo a nuvem? A palavra mais votada de todas, que todo mundo considerou como o que é, como você descreveria as Filhas de Jó Internacional, foi Irmandade. E eu acho que isso está completamente correto. Eu acho que Irmandade realmente é o centro de tudo. Se você participa das Filhas de Jó e ainda não conseguiu fazer uma amiga, né? Tem alguma coisa que está errado, a gente precisa rever essa participação. Não estou falando no sentido de sair, tá, gente? Não é isso, mas eu estou falando assim, o propósito maior da nossa organização é criar uma irmandade. A segunda palavra mais votada, e ainda subindo, foi aprendizado, que realmente, né, vocês precisam aprender muita coisa aqui. E aí, é assim que vocês estão vendo a ordem, um lugar onde vocês têm irmandade, aprendizado, filantropia, amor. Então, assim que vocês estão vendo a organização de vocês, eu acho que está muito, muito em linha com o que as Filhas de Jó realmente são, né? E aí, eu vou mostrar aqui para vocês nesse momento o que eu tirei, tá, da leitura do material da ordem que eu considero, né, que as Filhas de Jó podem trazer para vocês, a associação As Filhas de Jó podem trazer para vocês. Depois eu volto aqui na nuvem para mostrar para vocês se mais alguma coisa mudou. Deixa eu só voltar a apresentação aqui. Pronto. Então, vamos lá.
Eu acho que se eu pudesse dividir os benefícios que as filhas de Jó trazem para as filhas, né? E não só para as filhas, viu, gente? Até para os adultos também, eu dividiria isso em 5 partes, tá? A primeira delas é irmandade, tá? Eu acho assim que aqui dentro das filhas de Jó eu já vi amizades que duram a vida toda, tá? Sim, eu já vi isso acontecendo e vejo isso acontecendo desde sempre. Vou dar alguns exemplos para vocês. Hoje, mulheres que eu sei que são amigas desde a época do Betel. A Jéssica Lins, por exemplo, com a Paulina, que já foi guardiã jurisdicional. Eu já vi outras amizades acontecendo. Então, existem pessoas que fizeram parte das filhas de Jó e que conseguiram amizades para a vida toda. Então, para mim, se a menina entrou para dentro do Betel e conseguiu fazer amizade, isso já é um objetivo das filhas de Jó que foi alcançado. Tanto que nas filhas de Jó, vocês se chamam não de amigas, mas de irmãs. Então, para mim, esse é o primeiro propósito da ordem. O segundo propósito que eu percebo que vocês podem ter dentro das filhas de Jó é um propósito que talvez nem todo mundo goste muito, mas eu quis representar ele aqui com papelada, né? Coisa, organização, administração. Gente, qualquer coisa você precisa aprender a mexer com um pouquinho de burocracia, né? Então, por exemplo, uma mulher que é professora, né? Aí a gente sabe que tem várias filhas que são professoras. Ela tem toda a documentação da escola para poder preencher, né? Tem diário de classe, etc. A filha que é advogada tem um monte de papelada para mexer. Ou a filha que é mestranda na Europa, tipo a Thalita. Eu tenho certeza que para se inscrever ali dentro do mestrado, teve um monte de papelada que ela teve que mexer. Então, papelada, gente, faz parte da vida adulta, né? E o Betel, como eu disse para vocês, ele quer preparar vocês para a vida adulta. E preparar para a vida adulta, ali no sentido mais filosófico da ordem, como eu demonstrei para vocês mais cedo, é olhar para vocês e falar, olha, você pode fazer tudo certinho. Jó fez tudo certinho. Mas você pode se ferrar, pode dar tudo errado. O que muda é a sua postura perante os acontecimentos, as adversidades. E é isso que a gente quer, te ensinar para a vida adulta. E aí, gente, vida adulta tem isso aqui, ó, papelada. Então, onde que você vê isso no Betel? Olha, a menina que é presidente de um comitê tem que fazer um relatório, a filha secretária que tem lá chamada, ata, formulário. Então, tudo ali dessa parte administrativa do Betel, a filha tesoureira. Então, tudo ali, ó, inclusive a honorável rainha, tudo aquilo ali ensina você a mexer com papelada, organização, administração, tá? É muito fácil, gente, a gente falar assim, essa parte de papelada é chata, não ensina nada para ninguém. Mas a gente tem que pensar de novo no caráter pedagógico da ordem. A ordem não quer preparar as meninas, as filhas para a vida adulta? A vida adulta não tem papelada? Então o Betel tem que ter papelada também, né? Tem que ter. Só que a parte legal do Betel, gente, é que assim, ó, na vida adulta, vou dar um exemplo aqui para vocês. O relatório da tesoureira. Vocês, em algum momento da sua vida, vocês vão ter que fazer uma coisa que a gente chama de imposto de renda, tá? Que é ali, assim, o mais próximo que dá para pensar ali do relatório da tesoureira. A tesoureira, quando ela está fazendo o relatório, ela tem um adulto que ajuda a tesoureira a fazer o relatório. Corrige o relatório da tesoureira. E se a tesoureira errar o relatório, o adulto está ali para carinhosamente ensinar ela como fazer. Porque é importante para a vida adulta, né? Agora, se a gente está no mundo real e a gente erra o imposto de renda, multa no ano que vem. Quem já levou multa do leão sabe como que é. Então, gente, a gente sempre tem que ter na cabeça qual que é o caráter pedagógico da organização. E esse, definitivamente, é um ponto deles. Talvez a gente ache chato. Talvez a gente pense, isso não é relevante. Mas eu falo com toda a certeza da vida. Isso é relevante. Porque até na faculdade, gente, para você pedir uma prova substitutiva, tem papelada. Infelizmente, ou felizmente, na vida em sociedade tem papelada para nascer e tem papelada para morrer. Entendeu?
Então, isso é uma coisa que vocês já aprendem desde novinhas quando vocês entram para as Filhas de Jó. Então, eu falei primeiro de irmandade, que é o principal. Entrem para o Betel com o desejo de fazer irmãs, né, de fazer amigas que você queira levar para a sua vida toda, e entre para o Betel sabendo que você vai aprender a lidar com papelada. É uma parte, às vezes, que é chata? É. Tem menina que gosta mais de uma parte e menos de outra, e é normal. Então, gente, aprendam minimamente com a burocracia da ordem, porque faz parte e vai ser útil para a vida adulta. O terceiro ponto que eu falo, gente, não é sobre oratória, né? Quando a gente vai nas reuniões de iniciação, é muito claro, né, a gente tentando convencer os pais das candidatas, falando, a minha filha era tímida, ela aprendeu muito a falar em público, tipo essa menininha aqui falando no microfone. Olha a cara de confiança que essa menina tá, do que ela sabe que ela tá falando e do que ela tá fazendo, tá? Mas não é só sobre falar em público. As Filhas de Jó, gente, também é uma organização que te dá um ambiente para você aprender a convencer pessoas. Existe um recurso que está no nosso ritual que a maioria dos betéis não usam, que é levantar moções. Todas as coisas que o Betel faz tem que ser uma moção anteriormente. O que é uma moção? Uma moção, gente, é quando, por exemplo, a Jordana Brito levanta e fala, honorável rainha, eu proponho que o nosso Betel faça uma visita no asilo. Eu fiz esse projetinho aqui que fala que a gente precisa disso, disso, disso e disso. Uma outra menina fala, eu concordo com a Jordana. E aí vocês vão discutir para saber se o Betel quer fazer aquilo. E isso aqui, para mim, é o que essa menininha está representando aqui. Não é só oratória, é a capacidade de convencer as pessoas do que vocês acham que é correto. E as coisas no Betel, gente, elas precisam ser debatidas. Se tinha uma coisa que eu sempre falava enquanto eu fui membro de conselho de Betel, qual é a pauta da reunião? É muito bonito quando a gente vai no Betel e tem a cerimônia da amizade, tem a cerimônia da Páscoa, tem alguma cerimônia. Mas aquilo ali é uma parte. E qual que é a pauta da reunião? Por que vocês estão reunidas ali? O que vocês querem fazer como grupo? Vocês estão reunidas ali para decidir qual que é o próximo trabalho social do Betel? Ou vocês estão reunidas ali para saber qual vai ser o próximo evento de caridade, o próximo evento divertido que vocês vão fazer? Alguma coisa precisa ser decidida na reunião do Betel. Se a reunião do Betel é só uma reunião feita para alguma cerimônia, talvez ela não esteja cumprindo com o caráter pedagógico da ordem. Onde estão as discussões? Onde estão as Filhas de Jó fazendo que nem essa menininha aqui, falando, olha, eu acho que o correto é a gente fazer isso aqui, e propondo coisas, trazendo ideias. Então, esse eu acho que é o terceiro ponto que eu vejo que uma menina tem oportunidade de trabalhar nas Filhas de Jó. Então, repito para vocês, irmandade, parte administrativa e, por fim, oratória e poder de convencimento. Esses 3 pontos não podem ficar esquecidos. Alguém abriu o microfone, alguém quer falar alguma coisa? Foi eu que abri. Oi, quem é? É Tia Alexandra. Oi, Tia Alexandra. É o seguinte, você falou aí sobre essa questão de qual que é a pauta da reunião. Uhum. E uma coisa que eu sinto muito falta, às vezes, quando a gente, principalmente quando eu era guardiã de Betel e por participar de um dos grupos, né, das filhas aqui, de um dos Betéis, né, às vezes a gente vê lá a chamada para reunião e eu sinto falta de ver qual é a pauta que vai ser discutida, né? Então, assim, uma coisa que a Ana colocou muito em prática no Betel Jurisdicional, e eu acho que vale aqui para muitas meninas que estão aqui da linha de frente honoráveis, é você, além de, quando você faz a chamada, né, do dia, do horário da reunião, né, é interessante que você coloque a pauta do que vai ser discutido para que as meninas já pensem, poxa, amanhã nós vamos discutir sobre filantropia, né? Poxa, mas eu conheço um lugar, mas eu vou só falar, eu cheguei, eu tenho um lugar, ela é legal, não sei o quê. Mas por que não pensar assim, poxa, eu vou descobrir alguns detalhes e já vou levar a minha ideia, né? Que isso é apenas uma ideia do que eu estou falando, né? Então, assim, o nome do local para fazer
filantropia, os tipos de produtos que estão precisando, os dias da semana que podem ser utilizados para visita, mas como agora não estamos tendo visita, como que vai ser arrecadado, né? Se vai ser levado drive-thru, como é que... Então, assim, isso é só um exemplo de vários que vão ser feitos, né? Então, assim, às vezes é um evento conjunto com outro BTE. Eu acho extremamente importante se levar todas as informações, né? Informar para as meninas o que vai ser discutido, né? Mesmo que você coloque a reunião no sábado, vai lá na sexta-feira e coloca, depois de conversar com a honorável rainha. Vai ser discutido isso, né? Para que as meninas já se preparem e já possam ir com alguma ideia a respeito daquele assunto, Isso né? mesmo. Com uma opinião. Né? E uma coisa que tem sido colocada muito em prática pela Ana, aqui pela linha de frente do BJ, é discutir, informar antes. Porque as reuniões do BJ são muito longas, né? E a gente cansa, né? Assim, às vezes fica... E todo mundo fala muito bem, todo mundo dá a sua opinião, e isso é uma coisa que diferencia muito no BTE jurisdicional, eu gosto muito de ver isso, mas muitas coisas são discutidas com antecedência, né? E existe uma reunião administrativa que é realizada hoje em dia já, e isso é muito bom. Então, que sirva de exemplo o que você está falando aí, né, para que as honoráveis rainhas aí que estão na linha de frente, que serão eleitas, as futuras, as filhas, né, já pensem nisso, para que tragam um calor, né, para dentro da reunião, né, para que aquela honorável rainha não fale, não seja só o seu monólogo, né, tadinha. Ela precisa da ajuda das filhas, né. Afinal de contas, o primeiro ponto que você levantou aí foi irmandade, né? A gente precisa da irmã para conversar e trocar uma ideia. É isso. Obrigada, né, Thiago? De nada, tia Alexandre. Eu que agradeço pela colaboração. Então, gente, assim, ó, batendo no que a tia Alexandra falou, ó, para mim, o retratinho dessa menina aqui é o retrato da filha de Jó. Assim, quando eu penso ali assim, quando eu fui guardião de Betel, quando vinha na minha cabeça assim, eu preciso trabalhar com as meninas, é o retratinho dessa menininha que vinha na minha cabeça. Tipo assim, uma pessoa que está ali para participar e dar a sua opinião, né? Então, agora antes de ir para o quarto passo, eu vou reforçar os 3 que eu disse para vocês. Irmandade, administração, representada por essa documentação aqui, né? Poder de persuasão, oratória, e aqui o quarto passo que eu acredito que a gente aprende dentro das filhas de Jó, e quando eu falo a gente, porque os adultos também aprendem, é trabalhar em equipe. Cada um traz um pedacinho para a gente formar o nosso objetivo. Só que para falar em trabalho em equipe, gente, a gente precisa ter um pouco de intimidade, né? E o trabalho em equipe só flui melhor se tiver todo mundo unido para o mesmo propósito. Então, fazendo um gancho com o que eu falei aqui, lembra que eu falei para vocês, olha, tem um recurso do ritual chamado moção, que não é tão utilizado? Se as filhas não votam, se as atividades do Betel, elas não são formadas e votadas e desejadas e discutidas pelas filhas, a gente não consegue chegar nessa parte. Eu já vi muita filha reclamando, mas eu faço as coisas e ninguém participa. Eu faço as coisas, mas não tem adesão. Talvez seja porque você não soube ainda conquistar o público para todo mundo decidir fazer aquilo junto. Por exemplo, você como honorável rainha, ou você como membro de um Betel, você sabe que o seu Betel provavelmente vai fazer pelo menos um trabalho de assistência social, filantropia pelo semestre. Por que não levar para o Betel e falar assim, olha gente, a gente tem que fazer um trabalho de caridade esse semestre. Qual é? Qual que são as ideias de vocês? E a gente ativa essa menininha aqui lá dentro do Betel, ó. E não tem problema, o Betel é um ambiente seguro para todo mundo dar sua opinião. Então vocês vão refinando as ideias, chegando, todo mundo vota. Vocês sabiam que tem um sinal de votação no ritual? Existe um sinal de votação. Todo mundo vota o que quer, vota o que não quer, a gente aprende a ganhar, aprende a perder, mas aí todo mundo vai fazer o que foi votado. Que daí é o próximo passo, trabalho em equipe. Mas o trabalho em equipe, gente, é uma coisa que a gente tem que conquistar. E o trabalho em equipe, ele é fruto da democracia. Então eu já vi muita honorável rainha achando que porque ela é honorável rainha, o Betel vai fazer o que ela quer. É a ideia dela. Mas a honorável rainha nem pode levantar moção. Então,
Na verdade, gente, o que a gente precisa providenciar para as meninas é falar, e eu vou colocar isso aqui um pouco mais para frente, quais são as macroatividades do Bethel. O que o Bethel tem que fazer? E a gente tem que incentivar, ativar essa menininha aqui, ó, essa menininha persuasiva, para essas meninas trazerem a ideia para o Bethel junto, né, para as irmãs decidirem o que vai ser feito. E aí a gente aprende a trabalhar em equipe. E trabalhar em equipe, gente, é o que transforma vocês em líderes. É aqui dentro do trabalho em equipe que a gente vê o líder nascendo. Porque tem aquela pessoa que consegue puxar, que consegue organizar, dividir os trabalhos, e é assim na sua vida inteira. Hoje eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou coordenador numa empresa e tem 8 pessoas que trabalham abaixo de mim. Então eu sou líder de 8 pessoas. Então, isso aqui de trabalhar em equipe, que eu aprendi, tanto no Demolei quanto aqui nas Filhas de Jó, é o que eu faço no meu trabalho. Eu pego o que tem que ser feito, divido, trago as pessoas, conquisto. Isso aqui é uma coisa que vocês vão utilizar para a vida inteira. Então, o quarto ponto para mim que vocês já podem aprender nas Filhas de Jó é isso, trabalho em equipe. Mas para a gente chegar no trabalho em equipe, vocês têm que estar conectadas no nível de irmandade, vocês têm que ter aprendido um pouquinho da administração, da ordem, porque isso vai servir para a sua vida adulta. Vocês têm que aprender a ser persuasivas, né? Ou seja, perder a timidez, falar, dar a sua opinião, trazer ideias, para aí você ter que trabalhar em equipe. Mas nada disso adianta. Lembra que eu falei que as Filhas de Jó são um grupo de jovens? Nada disso vai adiantar se não for divertido. E esse é o grande ponto. As Filhas de Jó têm momentos de seriedade? Tem, mas tem que ser divertido. Filhas de Jó pode fazer chorar? Pode, você tem que aprender a lidar com as suas emoções, mas não pode ser só choro. Participar das Filhas de Jó tem que ser algo divertido. Então, como honorável rainha, como líder do seu Bethel, como guardiã de Bethel, você tem que ajudar o seu Bethel a criar situações divertidas. Para a gente não ficar só nessa parte muito séria. Porque no meio desse processo aqui todo, além de tudo, tem que ser divertido. E é aí que tem muita gente que tem dificuldade. Eu já fui em Bethel, que o clima do Bethel era um clima tão sério que parecia que eu estava numa loja maçônica cheia de senhores de 60 anos. A reunião do Bethel é para ser séria, mas o legal é ser divertido. Divertido antes, divertido depois. Aquele momentinho ali no Para o Bem do Bethel que vocês riem. Então, assim, tem que ser divertido. E eu acho que isso aqui completa para mim o básico do que a gente aprende dentro dessas organizações. Agora eu vou contar um segredo para vocês. A mesma coisa que vocês vão aprender, que são esses 5 pontos, foi o que eu aprendi no Demolei e é o que um adulto pode aprender na maçonaria. Porque as nossas organizações são praticamente a mesma coisa. O que muda é o personagem. Para os maçons, são os antigos pedreiros. Lá no Demolei é o Jacques Demolei. E para vocês é o Jó. A gente aprende a mesma coisa. Palavras diferentes, com rituais diferentes, mas o esquema é o mesmo. Quer que eu provo para vocês que lá nos tios maçons da maçonaria é a mesma coisa? Eles são irmãos, existem amizades ali dentro, a loja maçônica tem burocracia. Vocês sabiam que o DMIT do Bethel é igual o kit placê da loja maçônica? Da onde será que veio isso? Será que alguém inventou isso em 1920 ou alguém copiou? Os maçons convencem uns aos outros do que tem que ser feitos, eles votam o que a loja maçônica vai fazer, eles trabalham em equipe e aí eles divertem do jeito adulto. Tem umas reuniões lá no fim, tem uns encontros lá em fim de reunião, vai as cunhadas, vai os filhos, tem a diversão. Todas as nossas organizações da família maçônica passam por esse mesmo ciclo. A única coisa que muda é o personagem que tem no fim. Então, gente, isso aqui para mim é o básico do que vocês podem absorver de dentro das Filhas de Jó, tá? E aí, casando com aquilo que eu falei para vocês, olha, a gente tem que acender essa menininha aqui dentro de todas as Filhas de Jó. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas quais são as atividades do Bethel. E por que a gente faz essas atividades? E qual que é o caráter pedagógico que está escondido atrás de cada uma delas? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, isso aqui é muito chato.
mas tem um motivo por trás de quase todas as atividades, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala das atividades semestrais lá do Betel, por que vocês têm que organizar a iniciação de novos membros? Primeiro, filha de Jó tem prazo de validade, deu 20 anos, gente, ó, tchau. Então a gente precisa repor. Mas por trás da iniciação, gente, tem toda uma oportunidade das filhas de Jó conseguirem organizarem uma coisa. Uma iniciação é uma coisa grande. Você tem que fazer a apresentação de ordem, recrutar candidatas, visitar a família das candidatas para saber se a família está de acordo, organizar a papelada, organizar a iniciação. Organizar a iniciação é muito complicado. Você precisa ter oficiais preparadas, ensaio, preparar a recepção dos novos membros. Vocês gostam muito de confeccionar lembrancinhas. Então tem geralmente um jantar depois da iniciação. Então, quando a gente fala que tem que iniciar uma vez a cada semestre, não é porque a gente quer que o Betel tenha muita gente. A gente quer. Mas não é só porque a gente quer que o Betel tenha muita gente. É porque tem todo um trabalho por trás que vai desenvolver as filhas de Jó. E isso tudo é um trabalho em conjunto. Eleição. Eleição, gente, é um momento para que vocês aprendam a pensar a escolha dos seus novos líderes. Tá? Isso é importante para a sua vida lá fora? Você vai literalmente aprender como votar. A diferença entre as filhas de Jó e as eleições normais que a gente tem na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, é que nas eleições aqui do lado de fora, a gente tem candidatos. No Betel, não tem candidato. O Betel tem que sentir quem é aquela menina que está pronta para ser a líder do semestre. Então, vocês têm que votar levando em conta a capacidade da pessoa, o que ela tem para entregar. Não é a amizade, etc. E é a mesma coisa que as pessoas tecnicamente deveriam votar no mundo aqui fora. A gente deveria votar na pessoa mais preparada, na pessoa que apresenta, né, um potencial melhor de melhoria para a nossa sociedade. Então, quando a gente fala de eleição e instalação dos oficiais, não é à toa. Vocês têm coisas para aprender ali de trás. Culto religioso. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Betel precisa ter um momento de culto religioso. E aí, aquela mesma coisa, o que nós vamos fazer para bater o culto religioso? A gente tem que ativar essa menininha aqui, ó. Essa menininha tem que trazer a ideia dela para o Betel. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente faz há 5 anos? Será mesmo que não tem como fazer de um jeito diferente? Então, o Betel discute as coisas para poder fazer isso. E por que tem um culto religioso no meio das filhas de Jó? Porque a nossa organização, gente, ela está muito fundamentada na fé em Deus, tá? Não importa qual é o seu Deus, mas a fundadora fez questão de colocar no regulamento algum momento em que vocês tivessem que se conectar com isso. Por isso, geralmente, tem betéis que fazem cultos ecumênicos e etc. Tá vendo que tudo que eu falei até agora envolve o crescimento e a organização das filhas em busca de alguma coisa? Atividade de divulgação. Olha, gente, uma atividade de divulgação não é simplesmente a gente fazer uma cerimônia que chama Sejamos Conhecidas. Tem toda uma preparação ali por trás. Então, vocês precisam achar membros em potencial, convidar esses membros em potencial, fazer trabalho de relações públicas, fazer contato com lojas maçônicas e pessoas relacionadas às lojas, verificar meninas que podem ser apadrinhadas pelos membros de maioridade e pelos maçons envolvidos com Betel. Então tem todo um trabalho aqui de relações públicas que vai ensinar a filha de Jó a ser uma verdadeira promoter, vendedora, aquela pessoa que convence. Por quê? Porque dentro das filhas de Jó a gente tem isso aqui. Serviço social. Uma das coisas que vocês colocaram aqui dentro do mapa, e eu faço questão de mostrar o mapa aqui para vocês, é isso aqui, ó. Olha aqui que todo mundo percebe dentro da nossa ordem, ó. Filantropia. Vocês não têm que fazer filantropia? O ritual de vocês não fala para vocês fazerem o bem enquanto vocês estão, né, tranquilas, porque a gente está numa situação econômica melhor e etc. Então, essa filantropia, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente faz sempre? Será que não tem alguma coisa de diferente que a gente pode fazer? Porque quando a gente faz uma filantropia, a gente ativou essa filha de Jó aqui, ó, essa menininha aqui no microfone, falando, não, mas a gente pode ir na organização X, que nem a tia Alexandra falou. Não pode ser uma organização diferente? Porque em cada vez que a gente coloca vocês em contato com uma realidade social diferente, mais vocês aprendem, né?
Porque, por exemplo, em um momento, se vocês forem ajudar, por exemplo, uma organização que ajuda famílias em situação de rua, vocês aprendem a valorizar o que vocês têm e a fazer o bem. Se vocês ajudam uma organização, por exemplo, que combate violência contra a mulher, vocês aprendem mais sobre isso. E fazer esse serviço social aqui, gente, não é fazer uma caridade vazia. Tem que ter um fechamento depois. O que o Bethel aprendeu com isso? O que a gente tira de lição disso? Então, o Bethel é um lugar feito para discutir. Por que vocês acham que tem relatório dos comitês? Isso é uma ordem do trabalho que está lá dentro do ritual. Relatório do comitê, gente, também é para mostrar o que vocês aprenderam com esse tipo de atividade. Confraternização. Isso não é uma regra que está escrito lá na Constituição, tá? Esse aqui eu coloquei por minha conta. Mas, gente, vocês estão aqui para serem irmãs. Então, o que vocês vão fazer para se divertir juntas? Eu sei que no tempo do Covid é difícil. Eu vi que o BJ está se esforçando bastante para fazer noite de jogos, Gartic, Stop, um monte de coisa. E aí, o que mais dá para vocês fazerem para vocês estarem juntas? Né? Quando esse coronavírus passar, em nome de Jesus, eu espero ver festa na piscina, noite do pijama, acampamento, luau. É muito gostoso isso. E quando a gente faz confraternização, a gente ganha isso aqui, ó. Irmandade, a gente ganha diversão. Para fazer uma confraternização, gente, a gente passa por esse ciclo completo. Observa só, qualquer atividade do Bethel, a gente passa por esse ciclo aqui completo, né? E aí, pessoal, atividades anuais, por exemplo, recomendação do Conselho Guardião. Gente, vocês já repararam que vocês têm direito de votar até no adulto que acompanha o Bethel? Vocês sabiam que vocês podem recrutar adultos para ajudar a acompanhar o Bethel? A filha de Jó tem o direito de chegar na tia Alexandra e falar: tia Alexandra, você aceitaria a minha recomendação para ser guardiã do nosso Bethel? Então, isso tudo, gente, tem todo um caráter pedagógico para poder ensinar vocês. Mas isso só funciona com duas características que tem que ter junto. Primeiro, os adultos precisam ter sempre em mente isso, o caráter pedagógico por trás das atividades, e as filhas, principalmente as filhas mais velhas, que estão assumindo os cargos de liderança, têm que ter isso em mente sempre. O que eu vou ensinar para o Bethel com essa atividade? Esses dois pontos sempre tem que estar na cabeça de todo mundo. Por isso que é tão importante a escola de liderança que o Conselho Guardião Jurisdicional faz. O Conselho Guardião Jurisdicional serve para lembrar vocês sempre disso, porque pessoas vêm e vão, mas a nossa organização continua tendo o mesmo caráter pedagógico, que é preparar vocês para a vida adulta. E aí, gente, quem tem que liderar todas essas atividades? Essa pergunta, ela pode ser até óbvia, mas ela é muito importante de ser dita, né? Quem tem que liderar tudo isso são as filhas, tá? Então, tem duas mensagens aqui para dois públicos diferentes. Filhas, agora falando para as filhas, para a parte jovem da nossa ordem. Vocês são capazes de fazer qualquer coisa. Vocês podem, vocês conseguem. As filhas não são frágeis. Elas não são bonequinhas de porcelana. E adultos, as filhas não são bonequinhas de porcelana. Elas precisam de acompanhamento adulto, sim. Né? Por quê? Vamos supor que o Bethel decide que quer, sei lá, fazer uma visita na cadeia. Talvez esse ambiente aí a gente precise negociar como vai funcionar isso. Né? Então, a gente aqui como adulto está aqui para garantir para vocês segurança. Mas quem lidera as atividades do Bethel, quem traz as ideias para o Bethel, quem executa tudo, são as filhas. Se o adulto está fazendo, está errado. O adulto, vez ou outra, precisa dar um sacode na adorável rainha, né? Falar, minha filha, vamos lá. Segura aqui na minha mão e vamos junto. Mas quem tem que fazer são as filhas de Jó. E o que as filhas de Jó votam lá naquela moção? Abrem os seus rituais, tem lá procedimentos parlamentares para apresentar uma moção. O que o Bethel votou, se não é contra as regras, a gente está aqui como adulto para apoiar. Só que vocês têm que lembrar que o Bethel é de vocês. Porque enquanto as filhas não tomarem iniciativa, vai ter espaço para o adulto tomar uma iniciativa no lugar. E aí a gente inverte o caráter pedagógico do negócio. O Bethel é das filhas. E aí, gente, eu acho que até esse ponto
né, eu consegui falar para vocês de um jeito mais prático sobre o que são as filhas de Jó, o que dá para aprender sendo uma filha de Jó. Eu provei para vocês que em todas as ordens da família maçônica a gente aprende a mesma coisa, só que com uma historinha diferente, né? E aí agora eu quero trazer para vocês um ponto. O ritual. Por quê? O ritual, gente, é o grande detalhe que diferencia as filhas de Jó de qualquer outra organização. Lá no Rotaract, gente, se aprende a mesma coisa. Jordana Brita e a Ana Carla parece que estão aqui, elas não me deixam mentir. É a mesma coisa. O aprendizado é o mesmo. Grupo de jovem da igreja é a mesma coisa. Quando você quer desenvolver uma pessoa para a vida adulta, é tudo a mesma coisa. A diferença da nossa ordem, da maçonaria, do Demolei, para as outras organizações da sociedade civil que visam preparar a pessoa para ser uma pessoa melhor, um melhor cidadão, é isso aqui que eu estou colocando na tela para vocês. O nosso ritual. O nosso ritual é o nosso diferencial de mercado. Se tem um jovem, se está em dúvida em quer participar de um grupo de jovens e ele está em dúvida entre a organização A e a organização B, a nossa organização oferece tudo que as outras oferecem junto com o ritual. E aqui agora eu quero mostrar para vocês uma coisa, que é uma coisa muito importante. Vocês podem aprender todos esses pontos que eu falei para vocês nessa apresentação, que a gente tem que ter irmandade, aprender com o trabalho administrativo, ser persuasivo, trabalhar em equipe e tem que ser divertido. Mas você não vai absorver a parte mais profunda, pura e rica da nossa organização, que é o nosso ritual, se você não for bom ouvinte. Então eu separei aqui para vocês uma coisa. Quem de vocês realmente ouve o ritual? Porque tem muita gente que vai para as nossas reuniões ritualísticas, a gente tem muito um negócio assim de decorar o ritual. Não, tem que decorar o ritual. Eu não gosto da palavra decorar. Eu gosto mais da palavra memorizar. Memorizar é diferente de decorar. Porque para mim, quem decora é um papagaio. Para mim, quem memoriza, aprende e recita. E aí, olha a instrução que todas as filhas de Jó receberam na iniciação. Porque lá na iniciação, alguém pergunta para vocês, né? Você vai seguir todas as regras das filhas de Jó Internacional? Aí todo mundo, sim. Essa aí é uma das primeiras instruções que vocês recebem na cerimônia de iniciação. Que são ensinadas e empenhar-se para viver de acordo com elas. Se eu fosse o tradutor do ritual, eu nunca li o nosso ritual em inglês, mas eu acho que o mais apropriado não é escutar, é ouvir, né? Mas é isso aí que está escrito lá no ritual. Então eu quero abrir com vocês tudo que eu ouvi no ritual das filhas de Jó, e eu quero abrir para vocês alguns pequenos ensinamentos que se diferenciam disso aqui. Todo mundo palpitou aqui pra gente que filhas de Jó é irmandade, é aprendizado, é caridade, é amor, e eu formei essa nuvem de palavras. Essa nuvem de palavras, ela é válida. Essa nuvem de palavras é como vocês sentem a ordem. Mas eu quero falar para vocês o que eu aprendi das filhas de Jó, o que eu, como guardião, para minha vida. Por quê? Porque eu escutei o ritual. E o ritual, gente, são os movimentos de solo, as falas das oficiais e as canções. Isso tudo é o ritual de vocês. E eu quero compartilhar com vocês qual foi a minha parte favorita. E no fim, antes de finalizar, eu queria que pelo menos 3 filhas de Jó, 3 filhas, me dissessem qual é a parte do ritual favorita de vocês. Mas eu queria que essa atividade fosse feita do jeito que eu vou fazer aqui agora, porque eu vou mostrar as minhas para vocês. E olha, que eu li o ritual inteiro, de ontem para hoje, para poder coletar o que eu achava que era o mais apropriado, tá? Para eu poder realmente trazer para vocês o que para mim é a parte favorita do ritual. A primeira citação que eu trago assim como uma das minhas favoritas está na abertura do ritual, quando vocês cantam "Ouçam os sons de alegria quando reinam o amor e a paz". Porque para mim, o Betel é isso.
vocês falam, nossa, é irmandade, etc. Para mim, gente, Betel sempre foi um momento de calma. A única vez na vida em que eu fiquei nervoso no Betel foi na primeira cerimônia de iniciação, quando eu era guardião associado. Porque era muita menina entrando de uma vez, era muita gente, tinha muita gente lá dentro. Eu ficava assim, gente, se tiver gente aqui dentro que não pode estar aqui dentro e não sei o que, é a minha responsabilidade. Mas no mais, para mim, ouçam os sons de alegria quando reinam o amor e a paz. Isso é uma coisa que eu sempre peguei e eu sempre falei lá do lado de fora para as oficiais. Gente, tá tranquilo, tá de boa, aqui é um lugar de paz. O segundo é essa parte aqui que a Honorável Rainha fala na cerimônia da bandeira. Esta bandeira é um emblema do direito que desfrutamos, da proteção de nossos lares e da liberdade de nossas instituições. Porque a nossa bandeira nacional, gente, é isso. Para mim, ser brasileiro e gostar da minha bandeira, e eu não tenho vergonha de gostar da nossa bandeira, o nosso país, tendo os problemas que tem, sendo como ele é, para mim, aquilo ali é o símbolo dos direitos que nós desfrutamos. Por quê? Porque ali, ó, eu sei que tem o nosso direito à saúde, o nosso direito à educação, o nosso direito à segurança, o nosso direito de exprimir a nossa opinião. Isso tudo está resguardado dentro da nossa bandeira. E todas as vezes que a Honorável Rainha fala isso, e tem umas que falam bem imponente, né? Esta bandeira é o emblema dos direitos que desfrutamos. Eu fico até arrepiado, porque é uma parte muito bonita e é uma coisa que é muito prática da ordem de vocês. Uma outra parte é que uma das zeladoras, eu não lembro qual exatamente, ela fala assim: isto nos ensina que a mais humilde tarefa merece a mesma atenção que outra de mais importância e deve ser pronta e alegremente realizada. Gente, todo trabalho é importante. Eu não estou falando de trabalho de Betel, não, tá? A guarda interna é tão importante quanto a Honorável Rainha do Betel. Gente, mas na nossa sociedade é assim. Entendeu? A enfermeira e o médico são igualmente importantes, né? A professora e a coordenadora da escola, igualmente importantes. Todo o trabalho é importante e mantém a nossa sociedade de pé. Então, isso aqui é uma coisa que leva para mim, eu levo muito para minha vida. Por exemplo, eu contei para vocês que eu lidero uma equipe de 8 pessoas no trabalho. Se alguém está na cadeira da pessoa que faltou e fazer o trabalho dela, mesmo eu sendo o líder dessa pessoa, porque para mim, eu aprendi que todo trabalho é importante, ele tem que ser realizado. Ele tem que ser alegremente realizado. Então esse é um ponto que eu aprendi muito com as filhas de Jó, ouvindo postos e deveres das oficiais, 500 reuniões que eu participei, né? Outro ponto da reunião de vocês, que é outra canção que eu acho muito bonito e muito emblemático, é quando vocês cantam: nós não estamos divididas, somos um só corpo. Não existe divisão dentro do Betel. É natural, gente, que vocês tenham dentro do Betel amigas. É natural que tenha lá grupinhos dentro do Betel. Mas no fim, vocês todas estão lá pelo Betel. E vocês fazem as atividades acontecerem para o bem do Betel. Então, quando vocês cantam, nós não estamos divididas, somos um só corpo, isso para mim ali é quando vocês cantam, somos irmãs, somos um, e isso é maravilhoso. É assim, inclusive é uma das partes da reunião que são as partes favoritas de todo mundo. E agora eu peguei umas partes lá da cerimônia de iniciação, e finalizando aqui para deixar vocês falarem, né? Ó, outra parte do ritual de vocês que eu gosto muito. É dito lá pela guia ou por alguém lá da iniciação o seguinte: em nossas lições, esforçamo-nos para ensinar que ser justa é fazer o bem. Então, se alguém algum dia perguntar qual é o ideal de ser justa das filhas de Jó, ser justa para uma filha de Jó, de acordo com o ritual de vocês, é fazer o bem. E não é à toa que existe uma promessa de fazer um ato de bondade por dia. Se a gente quer que as filhas de Jó sejam as mulheres mais justas da terra, e a gente pede para elas fazerem um ato de bondade por dia, isso está explicado no ritual. Para a gente, para a nossa organização, ser justa é fazer o bem. Tio Thiago, é você que está tirando isso da sua cabeça? Está escrito lá no ritual e vocês todas ouviram isso. Outra parte que eu acho muito bonita.
sejam resolutas, pratiquem o amor, espalhem a luz, evitem a falsidade e acreditem somente na verdade. Tá vendo que a filha de Jó, gente, é mais do que eu era tímida e aprendi a falar em público? É mais do que filantropia? Tem ali todo um código moral por trás? Seja resoluta, pratique o amor, espalhe a luz, evite a falsidade e acredite na verdade. Isso não é um jeito legal de viver? Me parece que é. Outro ponto aqui. Deus conhece cada pensamento seu e lhe observa nas horas de prazer e em tempos de desgraça. Mas eu diria que não é só Deus, não. As pessoas também observam. Só que as pessoas observam o que você faz, tanto nas horas de prazer quanto nas horas de desgraça. Eu acredito que esse ponto aqui é um ponto muito bonito, que dá uma reflexão muito bacana, entendeu? Porque Deus sabe intimamente seu pensamento, mas as pessoas, elas observam o seu comportamento. E as pessoas sabem como você reage no momento de prazer, no momento que está tudo bem, e no momento de desgraça. As filhas de Jó, a história de Jó não é sobre como reagir quando houver os momentos de desgraça? Essa palavra é pesada, né? Mas acontece na vida da gente. E por último, e aí eu vou abrir para 3 filhas de Jó me falarem, eu espero que alguém tenha se preparado para não me deixar no vácuo, quais são as 3 partes favoritas do ritual que fogem do comum, né? A última parte que eu acho assim, mais interessante do ritual de vocês é quando a honorável rainha finaliza a iniciação falando assim: nós podemos, nos anos vindouros, ficar presas à pobreza e ao trabalho exaustivo, porém nossos corações devem sempre ecoar a lembrança das provações de Jó. Por que isso é uma coisa que é bonita para mim? Porque, gente, se você colocou na cabeça que o personagem central da ordem de vocês é Jó, e que Jó foi colocado numa situação da mais pura desgraça, e que ele passou por tudo isso e se reergueu, esse aviso da honorável rainha é perfeito para fechar a iniciação. Todos nós aqui no futuro, a gente pode ficar pobre, doente, a gente pode ficar lascado. Mas o jeito como a gente vai passar por isso é diferenciado, porque a gente aprendeu tudo isso que as filhas de Jó Internacional têm para oferecer para a gente. E aí eu finalizo isso aqui com a seguinte instrução: lembre-se de um dos sinais. Por que vocês fazem um dos sinais? Você abaixa a cabeça para aceitar as adversidades. E é basicamente isso que as filhas de Jó vão ensinar para vocês. Porque a vida adulta, gente, é pauleira. E aqui dentro vocês estão numa escola que vai ensinar com vocês com amor e com carinho. Mas para a gente ensinar isso para vocês, vocês têm que estar com a gente e lembrar de tudo isso, de todos os ensinamentos. Fugir do comum, ler o ritual, ouvir o ritual. Aproveitar todas as lições da ordem. Eu tenho certeza que toda a filha de Jó que consegue perceber esse ciclo vai absorver tudo o que a ordem tem para passar e vai sair daqui uma cidadã melhor, uma pessoa mais bondosa, mais amável e talvez uma das mulheres mais justas da Terra. Esse era o meu recado. E agora, eu queria que 3 filhas de Jó abrissem o seu microfone, abrissem a sua câmera e me falasse o que você viu nas filhas de Jó diferente do comum. E diferente do comum, eu estou colocando aqui na tela, é diferente disso aqui. Eu queria, pelo menos, 3 pessoas para poder falar a sua parte preferida da nossa ordem e o que você aprendeu com ela, mas diferente do senso comum. Esse é o desafio. Vamos sair do que é comum. O que você ganhou sendo filha de Jó? Sua vez. Vamos lá. Não briguem. Pode ir, Amanda. Então, para mim, uma coisa que eu aprendi muito, muito na ordem e que com certeza eu uso para minha vida é gerenciamento de crise. É você ver que uma coisa está dando tudo errado e você ter a autorreflexão, o autocontrole de parar, pensar e ver como resolver aquele problema. Porque tem outras pessoas que dependem de você e do seu trabalho.
Então, você tem que estar sempre ali para tentar ajudar e tentar resolver. Foi isso. Obrigada, Amanda, maravilhoso. E aí, quem mais? Vamos lá, gente. Mais Eu duas vou falar pessoas. também, então. Maria, fica à vontade. Uma das minhas partes favoritas é a hora da formação da cruz. Todo o trabalho de solo no geral, assim. Mas eu aprendi demais, assim, e acho lindo. Eu sempre fico muito emocionada na hora que a gente vai fazer a cruz. Que para quem olha de fora é muito bonito, né? Ver que todas as meninas juntas estão formando uma coisa tão bonita para as outras pessoas verem, que tem tanto significado, assim, e mostra que a gente realmente é uma só. Legal. Fora do comum, é isso aí. Olha que a minha afilhada está na reunião, eu estou emocionado. É claro, você acha que eu ia perder isso? E aí, quem mais? Mais uma filha de Jó. O que fora do comum você viu da nossa ordem? Fora do senso comum. Já tivemos 2 participações, eu espero uma terceira, hein? Eu posso falar? Pode, claro, Giovana, fica à vontade. Bom, o que eu gosto. Pera só um pouquinho, é que meu pai tava no computador do lado, desculpa pelo eco. Tá, não tem problema. Uma coisa que eu amo, assim, na filha de Jó é realmente a história de Jó. Eu sou apaixonada pela fala da quarta mensageira, mas tem uma coisa na fala da quinta que me chama muita atenção, que é quando ela fala que os nossos olhos estão cheios de maravilhado interesse nos assuntos do mundo. E para mim é muito legal essa parte, por exemplo, a gente tem os relatórios da bibliotecária, né, que sempre estão trazendo assuntos novos pra gente, curiosidades. Sobre essa parte mesmo de se encantar pelas coisas que acontecem na nossa vida, de se maravilhar, porque apesar da gente ter realmente aquela parte da gente aprender a parte da burocracia, a parte da papelada, tem realmente essa parte da diversão e essa parte mais íntima mesmo, da própria espiritualidade, do autoconhecimento, da gente buscar o conhecimento pelo que está acontecendo no mundo, buscar nos entender melhor, buscar o nosso autoconhecimento e também se maravilhar com as pequenas coisas, com as pequenas gentilezas, as pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Então, para mim, é uma coisa que me chama muito assim, a atenção dentro da fala da quinta mensageira, dentro da história de Jó. Nossa, eu fiquei arrepiada, Giovana. Se maravilhar com as pequenas coisas da vida. É ou não é um aprendizado fora do senso comum? E é isso que a gente precisa ter, gente. A nossa ordem tem 100 anos. E a gente precisa aprender a ler, ouvir e interpretar toda a ordem para ela poder se encaixar no tempo que a gente está. E esse é o recado. Se vocês conseguirem entender toda aquela roda que eu mostrei para vocês, de o que você aprende sendo uma filha de Jó, e aí eu vou reforçar com vocês esses 5 pontos, todo o esforço de todos os voluntários, todo o esforço para a fundação dessa organização vai valer a pena. E eu reforço para vocês, conseguir irmãs, aprender sobre organização, aprender sobre persuasão, aprender sobre trabalho em equipe, e ter que ser divertido. Isso, para mim, resume as filhas de Jó Internacional. O que falta no seu Betel? Esse é o desafio que eu vou deixar para você. Isso você vai ter que construir com o seu Betel. O que falta para você? Falta essa filha de Jó? Falta esse trabalho em equipe? Falta diversão? O que está faltando lá? O que está faltando lá, gente, não é responsabilidade dos tios do conselho. O que está faltando lá é responsabilidade de vocês. O Betel é de vocês. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui à disposição para não sei quanto tempo a Ana Carolina ainda tem, mas eu estou aqui à disposição para responder qualquer dúvida, ouvir qualquer comentário de vocês. Fiquem à vontade. Tenho bastante tempo, podem ficar à vontade para conversar com o Thiago, dividir suas questões. Alguém vai querer falar alguma coisa? Perguntar? Fiquem à vontade, viu, gente? Não precisa ter vergonha nenhuma.
Gente, eu vou compartilhar uma coisa, então. Eu amo esse caráter democrático da nossa ordem, que já foi pensado há 100 anos atrás. Porque eu acho que é muito do ser humano, quando a gente ouve uma opinião diferente da nossa, dá um passo para trás e fala, opa, como assim? Tá pensando um pensamento que não é igual ao meu. Mas na ordem a gente aprende, né, a conviver com as diferenças e respeitar. Isso. Eu gosto bastante. Legal. Eu também acho, eu acho que a gente tem que lembrar sempre de fazer esse caráter democrático da nossa ordem aflorar cada vez mais. É ativar essa filhazinha de Jó que eu coloquei aqui, ó. Vamos conversar, né? Tudo isso aqui é uma sociedade. Vamos conversar? Também concordo com você, Ana. Mais alguém tem algum comentário, alguma coisa que queira falar, dividir? Fiquem à vontade, viu? Eu queria falar, você não perguntou para os adultos, não, o que a gente é fora da curva. Também é a mesma coisa. Que não estava na sua nuvem lá, que é a questão da humildade, né? Eu acho que a ordem ensina muito sobre humildade, né? E eu já falei isso em algumas reuniões que eu estive presente, que para mim uma das partes assim que eu acho mais bonita, que me toca sempre, na cerimônia de instalação dos oficiais, né? Quando a honorável rainha tira sua coroa e sua capa e repassa para a irmã, né? Naquele momento existe ali um simbolismo muito, muito verdadeiro, que é você se despir de todas as suas vaidades, né? Você repassar a oportunidade de conhecimento, você dar a vez à sua irmã, né? E isso é um dos momentos mais bonitos que eu vejo dentro da ordem. Existem muitas cerimônias bonitas, existem muitos momentos bonitos, mas esse é o momento que mais me tocou em todos os anos que eu frequento o Betel e participo de um Betel, né? Então, sempre que tem uma instalação, eu gosto e faço questão de ir por isso, porque naquele momento, né, eu olho fixamente para a honorável que está sendo empossada, mas não só pela beleza, mas pelo sentimento de você ser humilde, de se você se mostrar humilde, e você repassar aquela oportunidade. Então, esse é... Legal, tia. Aí, tá vendo como todo mundo consegue tirar coisa dos pequenos momentos? A gente só não conversa sobre, né? A gente tem que ter o ambiente para falar sobre isso. E você, tio Jeová, o que você vê aí sim fora da... O que se você vê ali dentro de pequeno ensinamento que não é muito falado? Bom, Thiago, eu sou até muito suspeito para falar, né? Porque, primeira coisa, eu como guardião, eu acho que eu precisava ter escutado muita palestra sua para mim poder chegar a ter um pouco de aperfeiçoamento, né? Eu falho muito, né? E precisava ser melhor para poder chegar a contribuir até mais do que eu tento contribuir, sabe? Mas a tia Alexandra falou uma parte, eu gosto, assim, como adulto, né? Eu acho que é a parte que a gente gosta. Eu fico olhando aquela mais quietinha, eu olho aquela que está mais precisada, eu procuro dar aquela força, aquele apoio para aquela que está precisando de mais carinho, de mais amparo, de mais aconchego do grupo, sabe? Para poder trazer o senso de irmandade e para poder colocar ela naquela foto daquela menininha lá, para poder fazer ela dar aquela, assim, para começar a desenvolver um pouco, sabe? Eu acho que a ordem, né, tem muitas que já chegam, elas já, assim, já são pertencentes ao grupo, sabe? Mas a gente vê que a gente necessita também daquelas que precisam do aconchego, sabe? Então, eu acho que essas são os pequenos, né, que a gente necessita buscar essas pequenas também, sabe? E eu sou muito pautado no senso de justiça, você me conhece, né, desde quando eu vim, tudo, e meu senso de justiça, e ele é muito mais aflorado do que qualquer outra coisa, sabe?
Mas, assim, essa palestra sua me trouxe muita coisa. Eu acho que essa palestra a gente precisava verbalizar e trazer muito mais vezes para os nossos guardiões e assim, a palestra que a gente tem que dar todo ano para os novos guardiões que estão vindo, sabe? Eu acho que a gente tem que oficializar mais, tem que conversar mais, tem que trazer isso daí, sabe? Eu só tenho que te agradecer mais uma vez aí. Obrigado, Jeová. Fico muito feliz com essas palavras e eu estou à disposição, viu? Se precisar, conta comigo. Tiago? Oi, quem é? O tio Antônio? Oi, tio Antônio, tudo bem? Tudo bem. Parabéns. Acho que todo mundo aqui vai sair muito melhor do que chegou, né? Com a sua palestra. Com certeza. A gente viu tanto de coisa que a gente tem que aprender, mas eu queria frisar aqui para todos que uma coisa que eu tenho pensado há tempo é a questão tanto na maçonaria como na paramaçonaria, a questão da palavra tolerância, sabe? Isso daí que vai fazer a mudança na sociedade, né? Desenvolver a tolerância. É isso que eu queria falar. Tolerância, isso. Eu queria deixar registrado aqui. Legal, tio. Obrigado. Oi, eu posso falar? Claro, fica à vontade, Taine. Tayane. Oi, Tayane. Oi, meu nome é Tayane, eu sou daqui do estado do Ceará. Talvez eu chore quando eu falo, já estou chorando. É saudade. Eu queria... Nossa, eu não vou conseguir falar, eu tô chorando. Não, que isso. Eu queria parabenizar. Respira e vai dar tudo certo. E eu esqueci a água acabou aqui, era vocês falando e eu chorando e a água acabou. Eu queria parabenizar a jurisdição de vocês. Eu queria muito deixar a opção de tentar fazer isso a nível nacional. Não sei como, eu sou de Betel, eu sou guardiã associada de Betel, sou atualmente apicultora, não tenho ainda questão jurisdicional, mas eu queria sugerir, não sei como, quais são os trâmites, mas levar isso a nível nacional. Digo isso, minhas irmãs membros de maioridade, minhas irmãs ativas, irmã tia, pode chamar, e os adultos que não chegaram a iniciar na ordem, sabem as dificuldades que eu tenho certeza que cada Betel nesse Brasil passa, né? E eu quero dizer, é muito difícil, eu já me considero assim, já está com tempo, algumas meninas até, eu não quero ser MM, é complicado e tal. Eu me considero uma filha de Jó, mas eu tento todos os dias me colocar muito como uma adulta, apesar de iniciada, ser uma filha de Jó iniciada, me colocar como adulta. E eu quero dizer que nós adultos, nós membros de maioridade adulta, a gente precisa também de um olharzinho, nós precisamos sim de um olharzinho, de um incentivo, porque muitos betéis no Brasil, infelizmente, ficam sem adultos por conta de falta de estímulo. E por conta também de falta de conhecimento da ordem, a gente não consegue atrair, como o tio falou, na chegada dos novos guardiões, seja a nível estadual, a nível grandes e tudo, atrair, a gente vê uma forma de atrair os adultos, atrair também as ativas. Por que eu falo, por que eu estou, às vezes, eu acho que até algumas irmãs vão me criticar um canto e outro. Por que eu quero falar tanto dos adultos também? Porque eu, como apicultora, eu estou vendo as minhas abelhinhas, que eu considero minhas abelhinhas, o futuro dali do Betel. E eu vejo, eu como guardiã associada, e vai uma outra irmã, uma próxima futura MM entrar no cargo de guardiã associada, e eu vou subir. Daqui um dia uma abelhinha vai ser iniciada. Eu, como guardiã associado, vou estar no conselho executivo, como eu também posso estar no conselho jurisdicional. Então, eu queria muito que isso se tornasse um nível nacional, que as nossas filhas ativas tivessem no sangue delas a empolgação que as membros de maioridade estão tendo desde o ano passado para cá, as oportunidades que as ativas estão tendo, nós queríamos muito ter, muito ter, e eu também gostaria muito que todo esse amor que o Tiago, e eu estou encantada, como me perdoe, eu acho que as filhas vão rir, ele também, como que um Demolei tá aí,
falando tão perfeitamente. Essa brincadeira eu também acho que é nacional também. A questão de brincadeira de filhas de Jó, eu queria agradecer demais você, como uma paramaçônica, tá aí defendendo as filhas de Jó. Os tios maçons estarem defendendo as filhas de Jó. Nós também dependemos de todos os nossos irmãos, como consideram, os primos e tudo, para manter essa ordem viva aqui no nosso Brasil. Falo Brasil porque eu quero muito que isso permaneça mais 100 anos. Eu consegui falar, não chorar, mas é isso, eu queria agradecer demais. E eu queria perguntar ao Tiago como que a gente faz para, nesses desafios também dos adultos, que as ativas vão se vendo membros de maioridade, vão ali assumindo cargos, e também a questão de incentivos para a gente continuar nos conselhos guardiões e seguir para uns jurisdicionais também e grande. Como que a gente encontra aí essa força? Ai, Tayane, é muito difícil para eu poder responder essa pergunta sua, porque ela envolve muita política no meio do negócio, né? Porque, assim, ao passo que assim, o Supremo Conselho Guardião dá muita estabilidade para que a ordem não se desconfigure muito, olha para você ver, para mudar ritual é de 10 em 10 anos, para mudar a Constituição é um passinho de cada vez, né? Ao tempo que a gente vê que a ordem não evolui na velocidade que a gente queria, a gente vê que isso às vezes é importante para a gente não se desestruturar, né? E quando a gente fala desse tipo de coisa, Tayane, o que acontece é que a gente não tem uma liderança a nível nacional no Brasil, né? Não sei se vocês sabem, mas a Constituição das Filhas de Jó já autoriza que o Supremo Conselho Guardião reconheça outros corpos para outros países, só que isso nunca aconteceu. É uma previsão das regras. Então eu acho que é uma coisa assim de, não sei, talvez um grande conselho guardião começar a puxar um movimento, mas é um movimento muito político, entendeu? Então, por exemplo, grande conselho guardião de Goiás, com grande conselho guardião de Minas Gerais, com grande conselho guardião de São Paulo, começar a fazer movimentos para a gente criar uma instituição mais nacional e buscar o reconhecimento do Supremo, né? Mas isso que você falou é muito verdade, porque o que acontece? Às vezes a gente tem um adulto bem intencionado, só que o adulto não está treinado. Então, o adulto, ele tentando fazer o bem, ele acaba pegando todo o caráter didático da ordem que eu mostrei aqui para vocês e rasgando. Então, ele acaba estragando a experiência da filha de Jó ali dentro do Betel. E o nosso objetivo é o bem-estar e o crescimento das filhas, né? Então, assim, o que eu acho que pode ser feito é as jurisdições entenderem a importância de treinamento e que esse treinamento seja pautado não em cima do que se acha, mas em cima do que está escrito, entendeu? E aí, o jurisdição pedir ajuda de jurisdição. Eu não sei como é o Ceará, você falou que é do Ceará, se não me engano, né? Eu não sei como é o Ceará, se vocês se vocês já têm um conselho jurisdicional e etc. Aqui é conselho jurisdicional. É isso, é você fazer uso do seu direito à voz no conselho jurisdicional e incentivar. Talvez pegar carona no programa de um outro conselho jurisdicional ou de um grande conselho, até vocês amadurecerem o de vocês. Mas é um movimento, porque tudo acontece a partir do momento que tem necessidade. Então, por exemplo, aqui em Goiás, eu não sei, talvez a Catarina, que é o nosso cérebro ambulante, ou a Ana Carolina, o nosso treinamento para adultos também é muito recente, quando você vai olhar os 20 anos da Ordem em Goiás. Né? Mas é porque as demandas vão acontecendo e você tem que lutar para poder construir isso. Mas isso só foi possível, Tayane, porque membros de maioridade começaram a assumir a liderança. Entendeu? Então, assim, o meu conselho para você é, utilize do seu direito à voz no conselho jurisdicional e fala, olha, gente, por que não treinar? Mas a gente não tem quem treina. Mas Minas Gerais tem, Goiás tem, vamos pegar carona no treinamento deles? Aí vocês vão desenvolvendo as competências para poder treinar. Então, esse é o meu recado para você, porque tudo isso, Tayane, aí tem que ficar muito, muito importante. Qual é a função do adulto? A função do adulto é promover as filhas de Jó. E promover as filhas de Jó é propaganda e treinamento. Propaganda e treinamento. É totalmente diferente do que as meninas têm que fazer. Entendeu? Então, isso é política. Então, esse é o meu recado para você. Faça política. Política é uma coisa boa. Não, política é uma coisa muito boa. E eu falo, às vezes, principalmente as honoráveis rainhas que assumem cargos muito novos, elas não conseguem entender a ideia do jogo político que realmente
tem ali dentro toda aquele tratar das pessoas. E uma vez uma honorável rainha, ela realmente estava assim, muito perturbada, e eu fui explicar para ela, entenda que isso aqui é uma política, você precisa saber lidar com as pessoas, com as irmãs, e sim, você precisa chegar para o conselho guardião, é um conselho guardião que está ali para dar conselho e tudo, mas tem uma hora que ela não vai conseguir fazer tudo sozinha. Tem uma hora que você é uma menor de idade, um conselho vai ter que ser chamado. É daí que às vezes ela não conseguia, né? Queria fazer. Eu disse, não é assim. Pera, chegar lá na frente e aconteceu, uma adulta pegar e dizer, ei, peraí, não vai mais fazer isso. E ficou com raiva. Aí que também fica essa dificuldade que vai acontecer, vai surgir em outros BTS, ideia de ativa com adulto e tudo, mas eu quero lhe agradecer demais mesmo, de verdade, eu chorei muito aqui. Obrigado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Oi, Tiago. Pode ir. Oi, Ana Carla, quanto tempo, tudo bem? Tudo, normal, saudade de você. Te falar, primeiramente, parabenizar. Nossa, foi lindo, foi necessário, na verdade, né? Nas palavras, assim, falar que é engraçado. Depois de muitos anos de ordem, a gente assiste, ouve uma palestra dessa e ainda fica, assim, super pensando, fala assim, gente, como que eu não pensei nisso? Como que eu não fiz isso? Como que eu não refleti sobre isso? Por que eu não pratiquei isso no meu Betel, né? Então, assim, são coisas necessárias de ouvir. É simples, é simples, é coisa do seu cotidiano, é coisa que tá na sua cara. Tá, só que a gente não vê, a gente às vezes não enxerga. Então, assim, foi super necessário, foi super importante, que me fez refletir, me fez pensar muito. Que bom, e eu queria muito pedir, no próximo semestre, se você conseguiria passar essa palestra no meu Betel, que eu preciso fazer as meninas refletir isso, a gente tá precisando de refletir, a gente tá precisando de abrir a cabeça delas, assim, sabe? No bom sentido. Sem problema. Só convidar. Não, então ocorrendo a posse do novo conselho, eu já vou conversar com o guardião pra gente te chamar. Com certeza. Tá bom. Tá bom, combinado. Já fica o convite. Aí, se você quiser acrescentar mais coisa, pode acrescentar. Quiser fazer brincadeiras, dinâmica também, assim, sabe? Tá bom, beleza. Mas muito obrigada, um beijo, foi maravilhoso e eu morri de saudade, e até mais. Obrigado, Ana. Mas é isso mesmo, gente. Tem certas coisas que estão na nossa cara, só que se a gente não conversa sobre elas, a gente não percebe. E esse é o intuito mesmo, conversar sobre Filha de Jó. Mas alguém quer falar alguma coisa? Eu queria falar rapidinho. Oi, Yara. Oi, tudo bom? Vamos dar essa palestra lá no 07 também. Também, fica tranquila, pode chamar. Eu queria dar um depoimento sobre esses 5 pontos que você falou aí, que, gente, eu percebi e percebo todo dia o quanto fazer parte da ordem foi e é fundamental para mim, porque esses dias eu fui fazer uma entrevista de estágio e é online, a gente tem que gravar vídeo, nossa, é super difícil. E eu vejo que, gente, se eu nunca tivesse participado de um concurso ritual, que a gente participa, de membro de maioridade, gente, eu não daria conta de participar da entrevista que eu tive que gravar um vídeo, tive que fazer um texto, tentar ao máximo decorar, igual a gente decora as falas. E para mim foi super difícil, eu já tendo passado por essa experiência. Se eu nunca tivesse passado por essa experiência, eu acho que eu nem daria conta. E foi maravilhoso, porque eu percebo isso cada vez que eu preciso dessa oratória, sabe? E é muito bom também, para mim, como membro de maioridade, presidente de alguns comitês, verem as meninas, igual o tio falou, aquelas meninas que são mais tímidas e que são mais na delas, que precisam de um acolhimento maior, ver elas melhorando esse mesmo aspecto, sabe? E a questão que você acabou de falar sobre discutir as ideias, eu queria sugerir um podcast que, na verdade, é sobre o resumo de um livro. É porque eu não sou muito leitora, então eu ouço o podcast dos resumos dos livros, que chama Resumo Cast. E o livro é Ideias Rebeldes. Gente, nesse podcast foi sensacional. Fala que as melhores empresas do mundo, elas têm que buscar a diversidade, mas não só, tipo, se a pessoa é negra ou se ela é branca.
a diversidade de ideias, porque faz total diferença. Por mais que uma pessoa seja negra ou seja branca, e, por exemplo, ela estudou na mesma instituição, ela vai ter as ideias mais parecidas do que uma pessoa que veio de outro local. Então, eu acho que é isso, sabe? O diálogo é fundamental, realmente o Bethel é das filhas, os adultos estão para apoiar elas, e tanto os adultos quanto as filhas, que elas têm que trocar essas ideias, porque cada um tem um ponto de vista diferente e que esse diálogo é extremamente fundamental para desenvolver tudo. E eu adorei a pergunta que você fez. O que está faltando no seu Bethel? E tipo, o que você vai fazer em relação a isso? Eu acho que é isso que vai facilitar. Eu vou estar generalizando um pouco agora, mas eu acho que esse questionamento, se a gente colocar ele em prática, realmente eu acho que vai melhorar muito as dificuldades que a gente está passando na pandemia. Porque a gente acaba, assim, a gente já está afastado, né? Mas a gente acaba mais afastado na rotina mesmo, se a gente não conversa, se a gente não tem um momento de diversão. Então, é isso, eu acho que precisa dialogar mais e queria dizer que foi maravilhoso, e é isso. Obrigado. Basicamente é ser a mudança que você deseja, né, Yara? Exatamente. Tendo em vista sempre o caráter pedagógico da ordem, a gente nunca pode perder isso de vista. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tiago, se você deixar, eu queria só compartilhar uma Thalita das... na Europa, pode falar. Porque assim, você tinha perguntado qual parte do ritual da reunião a gente gosta mais, né? E eu me contive para deixar as filhas ativas falarem, mas tem uma parte que ela foge um pouco do convencional, que me emociona muito, todas as reuniões. Eu sei que o nosso foco não é religião, né? Mas, assim, um relato pessoal. Eu sempre tive mais facilidade de me encontrar com Deus sozinha, sabe? Não indo em igrejas ou instituições religiosas e tudo. Mas naquele momento que a gente canta junto, perto de ti, e a gente se ajoelha, e a gente faz a posição de prece, e a gente canta, eu sempre sinto que eu tô cantando para ele, sabe? Eu me elevo tanto naquele momento espiritualmente. Eu sinto que em todos os finais de reunião, assim, eu me encontro com ele. E, legal, assim, muito especial para mim sempre, sabe? Eu senti que tem algumas irmãs comigo ali naquele mesmo sentimento, pensando naquilo. Eu acho que essa é a minha parte que foge um pouco do convencional, que eu gosto muito. E é maravilhoso, Thalita, eu tô arrepiado com o que você falou, porque aquela é uma das partes mais lindas da reunião mesmo. Agora, o sentimento de estar lá só vocês sabem. Mais alguém? É por isso que é a última que dói mais. Mais alguém quer fazer o uso da palavra? Mais alguém quer falar alguma coisa? A tia Glorinha também disse que é a parte favorita dela da reunião, formação de encerramento. Disse aqui no chat. Tiago, eu quero te agradecer. Eu sei que os seus dias estão bem corridos, seus afazeres da vida adulta estão bem tumultuados, mas mesmo assim você tirou um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Eu falo assim que você não tem só apenas um dom para oratória, você é dedicado, você tem amplo conhecimento sobre a maçonaria, sobre os demolês, sobre as filhas de Jó. Então, muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar um pouquinho desse conhecimento com a gente. Eu sou sua fã, você já sabe disso, mas eu repito mais uma vez, eu te admiro muito. Eu tive a oportunidade de ouvir essa palestra, eu acho que tem 8 anos, mais ou menos, quando você foi guardião de épocas do Bethel 03. Um pouquinho diferente, mas o básico era isso. E eu guardo ela, sim, no meu coração. Sempre quando acontece alguma coisa no Bethel, eu falo, o que eu aprendi com o Tiago há 8 anos atrás que eu tenho que praticar. Então, assim, muito obrigada. Eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de todo mundo que conseguiu participar hoje. Vi que sua agenda está cheia também, né, para fazer essa palestra em outros Betéis. E a gente também vai compartilhar no nosso canal no YouTube. Entrem lá, deixem seu like, compartilhem. Tá bom, fica à vontade. A gente vai colocar lá no YouTube e compartilho o link com vocês. E eu queria aproveitar para dar mais um recadinho. Logo depois do webinário, a gente vai lá no Stories do Instagram das Filhas de Jó Goiás, começar a votação para o mascote da gestão, o vencedor. Então,
Assim que acabar o webinar, podem correr lá para o nosso Instagram, nos stories, voltar no mascote que vocês preferirem. E também na segunda, às 7 horas da noite, a gente vai fazer uma reuniãozinha para ver quem do nosso estado aí conseguiu o Prêmio Lírio do Vale, que a gente já teve o resultado. Ana, é 7h30. Ah, é 7h30. Então, segunda-feira, 7h30, a gente conta com todos vocês para a gente conhecer nossas novas irmãs, que serão agraciadas com o Prêmio Lírio do Vale, e para a gente comemorar junto, da forma que é possível.